Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graças a Deus, porque estamos juntos novamente para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebo os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, desta vez da autoria da ilustre pastora Susana Pimentel, e que tem como título, abro aspas, Benefícios da paciência na convivência social, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição com um título tão atraente como este? Primeiro, conhecer o ensino bíblico da paciência, da longanimidade, que é fruto do Espírito Santo. Também perceber o benefício da paciência na convivência social. E, por fim, praticar, com a ajuda do Espírito Santo, com o exercício da oração e comunhão a Deus, estaremos mais próximos de praticar a paciência. Texto áureo. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 8, que leio. Abro aspas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Vou repetir o texto. Tiago, capítulo 5, versículo 8, que você pode continuar lendo em sua residência. Textos bíblicos inspirativos. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Vamos a mais um texto bíblico. Destarte no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 8, que leio. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Vamos a mais alguns textos. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Abro aspas. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Mais outro. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 14 e 15. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, conforme os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Mais uma referência bíblica. Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2. Como prisioneiro no Senhor,
rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. A introdução desta lição tem o seguinte texto: vivemos em um mundo conectado, onde a tecnologia tem revolucionado a nossa relação com a vida e, consequentemente, com as pessoas. Num passado não muito remoto, cerca de 30 anos atrás, a carta era um meio de comunicação muito utilizado para o encurtamento de distâncias. Com o advento da internet, o correio eletrônico, que nós conhecemos como e-mail, passou a ser uma forma mais rápida de fazer chegar ao outro a informação. Porém, mais recentemente, os aplicativos de mensagens instantâneas mudaram completamente a velocidade da comunicação. Essa velocidade que nos tem sido imposta pelo avanço da tecnologia tem modificado nossa forma de estar no mundo e de nos relacionarmos com as pessoas. Há poucos anos ouvíamos mensagens de áudio numa velocidade de 1.0. Porém, desde 2021, ano em que foi liberada a possibilidade de aceleração do áudio, a velocidade 2.0 tem sido muito utilizada para a escuta de mensagens. Todas essas questões, adicionadas ao fato de que vivemos em uma sociedade marcada pela necessidade do aumento da produtividade e pelo imediatismo, tem gerado mais adoecimento e ansiedade. Esse ritmo acelerado da vida moderna também tem nos afastado cada dia mais de um dos aspectos do fruto do Espírito Santo, a paciência. E isso, consequentemente, impacta nossos relacionamentos. Nesse sentido, o nosso estudo de hoje nos traz de volta a ensinamentos bíblicos que nos ajudam a viver melhor com Deus, conosco mesmos e com o próximo, sinalizando para algo que, se colocado em prática, nos fará experimentar em nosso viver cotidiano o que Jesus nos promete, relacionado a uma, abro aspas, vida abundante, fecho aspas. Estudemos, então, os seguintes tópicos. Tópico número 1. A paciência como resultado da nossa intimidade com Deus. Conforme lemos em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a paciência é um aspecto do fruto do Espírito Santo e, como tal, não resulta necessariamente de nossas características pessoais, mas é resultado de um íntimo relacionamento com Deus. Isso não significa dizer que uma pessoa não pode, já desde o berço, ser portadora dessa característica. O senso comum nos diz que a convivência nos torna semelhantes. Certamente muitos já ouviram o seguinte provérbio popular:
Diga-me com quem antes, que te direi quem és. Embora esse ditado não seja bíblico, há referências na Bíblia que possivelmente o inspiraram. Veja, em Provérbios, capítulo 13, versículo 21, parte A, Salomão, sob inspiração divina, afirma, abro aspas, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, fecho aspas. Assim podemos inferir que quando nos relacionamos com Deus, desenvolvemos naturalmente, a partir desse relacionamento, características que nos assemelham a Ele, sendo uma delas a paciência. Lembremos que é exatamente assim que Deus se apresenta a Moisés. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 34, versículo 6, como, abro aspas, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Fecho aspas. No livro dos Salmos, capítulo 103, versículo 8, o salmista Davi também afirma, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Observe que todas essas características descritas em Êxodo, capítulo 34, versículo 6, e em Salmos, capítulo 103, versículo 8, diferem do padrão estabelecido na atualidade pelo mundo, ou seja, pelo sistema governo desta era. Portanto, na atualidade, desenvolver a paciência como virtude é caminhar na contramão do que está colocado em nossa cultura. É construir uma contracultura fazendo resistência a partir de parâmetros divinos ao que está posto em nosso contexto social. Isto só é possível se nos relacionarmos intimamente com o Pai, com aquele que tem a paciência como característica que lhe é inerente. Aplicação para a reflexão. De que forma podemos desenvolver a paciência como aspecto do fruto do Espírito Santo em nossa vida cotidiana, a despeito do nosso temperamento? Vamos ao tópico número 2. A paciência como suporte que fortalece os relacionamentos interpessoais. Como vimos, a cultura da pressa e do imediatismo na qual estamos inseridos nos leva a desenvolver características de impaciência e, consequentemente, irritabilidade nos relacionamentos. Não é sem razão que temos assistido ao aumento do número de divórcios e o rompimento de laços de amizade e até mesmo de vínculos familiares. Sem a paciência, não desenvolvemos a virtude de compreender as falhas dos outros e de aguardar o processo de transformação que é feito somente pelo agir sobrenatural do Espírito Santo. O imediatismo expressado pela falta de paciência nos leva a querer que as mudanças aconteçam de modo instantâneo, sem dar tempo à atuação de convencimento que somente o Espírito Santo é capaz de fazer.
precisamos cotidianamente nos lembrar que todos têm falhas, inclusive nós. Portanto, do mesmo modo que queremos que outros tenham paciência e misericórdia conosco, assim devemos agir com os outros. Chama-nos a atenção que no texto de Efésios 4, 2b, Paulo fala da paciência com o outro como imperativo para relacionamentos saudáveis. Porém, sua abordagem ultrapassa a concepção da paciência como a espera em si. Ele diz: sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Veja que Paulo apresenta a forma como devemos expressar a paciência, suportando com amor. Assim ele nos desafia a agir enquanto esperamos. Ele nos chama à responsabilidade de sermos suporte, isto é, de colocar aquilo que Deus nos deu a serviço da edificação do outro. Nesse mesmo sentido, Paulo exorta os irmãos de Tessalônica a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, conforme está registrado na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Essa ampliação da compreensão da paciência, que ultrapassa a habilidade de saber esperar e engloba a manutenção de uma boa atitude com o outro enquanto esperamos, nos mostra que exercitar a virtude da paciência nos relacionamentos requer um exercício sábio de colaboração da nossa parte. Uma aplicação, preste atenção. Como associar a paciência ao amor, ao domínio próprio e à paz em todos em nossos relacionamentos? Tópico 3. A paciência como expressão de crescimento e maturidade. O exercício da paciência reflete o nosso crescimento e maturidade na fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que as tribulações da vida produzem em nós a paciência, e esta resulta em um caráter aprovado. Isto está registrado em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. Certamente isso não está relacionado à resignação ou à aceitação de um destino, mas diz respeito a um resultado de crescimento na confiança em Deus. Lembra-nos o que Jó falou, abro aspas, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, fecho aspas, conforme registrado em Jó, capítulo 42, versículo 5. Logo, quando compreendemos que fomos feitos filhos de Deus e, portanto, somos cuidados pelo nosso Pai, as adversidades da vida ou os desafios nos relacionamentos não nos tirarão do prumo, mas nos impulsionarão a buscarmos mais a Deus, a conhecê-lo e a confiarmos mais em seus propósitos eternos. Afinal,
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Isto está registrado em Romanos capítulo 8, versículo 28. Assim, quando exercitamos a paciência, conseguimos aguardar o tempo do agir de Deus. Ao comentar sobre a paciência, Tiago traz a figura do agricultor que aguarda a terra produzir a colheita, conforme registrado em Tiago, capítulo 5, versículos 8 e 9. Embora a espera do agricultor pela chuva e pela colheita seja sempre precedida pela semeadura, há um momento em que ele precisa reconhecer a sua limitação e finitude e descansar na provisão do dono da terra. Nesse sentido, o exercício da paciência nos leva a renunciar à ansiedade e a descansar na certeza de que Deus tem cuidado de nós em nosso dia a dia. Isso só se torna possível quando confiamos que aquele que nos fez a promessa é fiel para cumprir, de acordo com o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Aplicação para reflexão. O que o exercício da paciência revela sobre nossa vida cristã? Conclusão. Naturalmente, como pessoa humana, queremos que as coisas aconteçam no tempo que consideramos aceitável. Isso revela que a paciência, no seu sentido mais profundo, é divino. Não é definitivamente uma característica natural. Ela não é do ser humano. Ela é característica divina, fruto do Espírito Santo, que só pode ser assumido em nossos atos quando desenvolvemos relacionamento de intimidade com Deus. O exercício da paciência produz em nós efeitos benéficos infindos, pois exercitamos a confiança em Deus, a dependência dele e passamos a descansar nele e esperar pelo seu agir com uma atitude sábia. Isso nos leva a superar o medo e a ansiedade e a desenvolver relacionamentos mais saudáveis com o próximo, pois aprendemos a não apenas esperar o outro avançar, mas também a colocar nossas habilidades para ajudá-lo em seu processo de crescimento e maturidade. Peçamos ao Senhor que nos ajude a buscá-lo com tanta intensidade que nos pareçamos com ele em toda a nossa maneira de ser e de agir. Somente assim viveremos o melhor desta terra, sem deixar de manter nosso foco no que é eterno. Que Deus nos ajude. Amém.